é nossa culpa. Nascemos já com a benção. Mas isso não é desculpa pela má distribuição. Quanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê minha fração? E aí galera, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre um videozinho de YouTube mesmo, sem graça, né? Se é galera, beleza. Mas vamos falar hoje sobre Revolução Russa, cara. Já expliquei pra vocês sobre capitalismo, tem um videozinho no canal, quem quiser assistir, assista aí, tá? E hoje a gente vai falar sobre a Rússia, né? Esse país que é de extrema importância no cenário mundial. A gente fala do maior país do mundo, tá? Um país que tem mais ou menos 17 mil quilômetros quadrados, 143 milhões de pessoas, tem menos pessoas que o Brasil no caso, tá? E ele faz parte de um território que eu gosto de chamar de Eurásia, tá? Que ele começa na Europa e acaba terminando na Ásia. Se parar pra pensar, né? Europa e Ásia não tem nenhuma divisão, uma divisão só arbitrária que a gente acaba fazendo na nossa cabeça. Tá? Ele faz parte do Conselho de a Rússia faz parte do Conselho de Segurança da ONU, né? Você tem um petróleo, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, consequentemente. Você tem uma base para desenvolvimento industrial muito forte dentro da Rússia, e a Rússia em si, apesar de não ser uma grande potência econômica, é uma potência bélica, participa das brincadeiras, né? O povo tem medo deles e tudo mais. Inclusive a gente tem como um dos maiores símbolos da Rússia, né? Um presidente barra primeiro-ministro barra ditador, que é, no caso, o Putin. Beleza, gente? Então, quem quiser dar uma pesquisada ali sobre o Putin, é interessante para você entender um pouquinho sobre a Rússia. E o que era a Rússia, né? Antes da Revolução Russa, no caso, né? Aquela famosa Revolução Russa, Revolução Comunista de 1917. A Rússia, até o século XX, era comandada por uma nobreza latifundiária que governava toda aquela Rússia, né? E a Rússia vivia num regime, eu não gosto de usar, mas alguns autores utilizam, que eles falam que eles viviam num regime quase feudal, beleza? Onde tinha algum tipo de servidão ainda na Rússia. O imperador se sentia como dono das terras. A questão da propriedade privada era um negócio um pouquinho complicado de se entender. Tá? A família que governava a Rússia naquele período era a família do czar, né? Czar é uma palavra derivada de César. Na verdade, a gente vai utilizar no sentido de imperador da Rússia, beleza? A família que governava era a família Romanov, beleza? 80% da população da Rússia era pobre. Tá? Você vai ter muita gente vivendo no campo, a maior parte da população vive no campo e são analfabetos. Beleza, pessoas? Tá? Outra característica é que a gente vai ter um processo de transformação socioeconômica ali no finalzinho do século XIX. Apesar de você não ter uma grande mudança no que se refere ao campo, em algumas cidades, principalmente em São Petersburgo, a gente vai ter essas transformações ocorrendo principalmente a partir do governo do czar Alexander, né, Alexandre II. Ele vai fazer uma série de reformas liberais e vai tentar modernizar a Rússia, dar uma reformada na Rússia com a implantação principalmente de indústrias de base nessa cidade. As primeiras indústrias vão ser implantadas na capital da Rússia, aposto que você sabe, que é Moscou, e na cidade de São Petersburgo. Essa modernização vai se dar principalmente através de grandes indústrias e indústrias de transporte, em função do território russo, um território muito grande. Você precisa de uma infraestrutura de transportes muito importante, por isso a necessidade de criação disso daí. E a partir do momento que você cria indústrias, você cria um proletariado. Né? Você vai ter uma burguesia que está se fixando, que está se moldando, e um proletariado que está surgindo. Olha, mas a Rússia não vai passar por um processo de revolução industrial assim como aconteceu na Inglaterra. As pessoas não começam a sair do campo, aquela loucura, não. Não, é outro tipo de lógica de pensamento. Mas o que a gente tem que pensar? Que vão surgir proletariado na Rússia. Beleza? As principais ideias que vão se fixar a partir do surgimento do proletariado na Rússia vão ser aquelas ideias que se fixam em todos os países que vão passar por algum tipo de revolução industrial e todos os países da Europa como um todo, que vão ser a questão do anarquismo e do socialismo marxista, né? No caso, que vai dar mais, que vai ter mais ênfase na Rússia, você vai acabar sabendo que é o marxismo de Karl Marx, beleza?
O Império Russo ele vai começar a ruir não nas mãos de Alexander, não nas mãos de Alexandre, vai se ruir nas mãos de Nicolau II. Nicolau II vai passar por uma série de problemas, entre eles a Rússia vai passar pela guerra russo-japonesa, por disputa de territórios com territórios que pertenciam à China. Eles vão acabar perdendo essa guerra pela primeira vez. Uma potência asiática, no caso o Japão, vence a grande potência russa, beleza? Isso vai acabar onerando muito a Rússia, isso vai acabar gerando uma crise econômica muito forte. Outra coisa que vai ser extremamente complicado para a Rússia vai ser a Primeira Guerra Mundial, tá? Eles vão ser derrotados, vai gerar uma crise econômica muito séria, vamos ter greves a partir daí, vão ter movimentos pedindo o fim da participação russa na guerra. A Rússia não tinha infraestrutura, não tinha armamento, não tinha estrutura de alimentos, cara, não tinha nada. A Rússia vai entrar na guerra levando unicamente a quantidade de soldados, que era tremenda, que era imensa, mas a infraestrutura não suportava uma guerra. Em 1905 a gente vai ter, antes da Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter um outro evento que vai ser o Domingo Sangrento, tá? O Domingo Sangrento de 1905, cuidado para não conseguir confundir com o Domingo Sangrento do U2 que tem na música do U2. Sunday, Bloody Sunday. Não vou cantar de novo não, deixa eu falar. Tá? O Domingo Sangrento que vão ser a população reivindicando comida, reivindicando a melhor qualidade de vida. Eles vão acabar indo em direção ao palácio o palácio do imperador Nicolau II, e vão acabar sendo recebidos à bala. Centenas de pessoas, milhares de pessoas vão acabar morrendo, o que vai gerar uma tensão social cada vez maior. Então, o que vai ter como causa da Revolução Russa, né, uma das causas, a Guerra Russo-Japonesa, a Primeira Guerra Mundial e o Domingo Sangrento. Beleza? Para tentar resolver todo esse problema dentro da Rússia, o imperador ele acaba convocando um conselho de representantes da Rússia. Esse conselho tem nome lá na Rússia, a gente chama de Duma. E essa Duma, ela propõe algumas soluções, mas acaba não resolvendo os problemas da Rússia. Enquanto isso, ao mesmo tempo, a gente vai ter os surgimentos, principalmente a partir do modelo de pensamento sindicalista e a partir do surgimento do proletariado, de uma série de sovietes. Sovietes eram conselhos de trabalhadores da indústria específicas, assim, e consequentemente esses conselhos de trabalhadores eles vão começar a se tornar cada vez mais fortes. Olha o nome aí, sovietes. Aí você já começa a pensar, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, meu tchutchuco, tá aí. Você já decifrou uma parte do nome, beleza? E outro partido que vai começar a se desenvolver pra caramba era o Partido Operário Social Democrata Russo, beleza? Nesses dois, a gente vai ter alguns expoentes importantes que eu pedi para vocês, que é legal que vocês façam uma pesquisa. Você vai ter a questão do Stalin, né, no Partido Operário Social Democrata Russo, que vai começar a surgir, Lenin, que era mais forte dentro do partido, e no outro lado, na questão dos soviéticos, principalmente o líder dos soviéticos de São Petersburgo, que era a cidade mais industrializada, vai ser Leon Trotsky. Beleza? Esses daí são os principais. Em fevereiro de 1917, vai irromper a revolução na Rússia em função da crise econômica, em função da participação da guerra, em função da fome generalizada que a Rússia estava acontecendo e gerando todo esse problema. E o czar acaba convocando a Duma, não resolve os problemas da Rússia, ele acaba abdicando do trono. Beleza? E em função dessa abdicação do trono, a gente vai ter um cara que vai assumir o poder dentro da Rússia, que vai ser o George Lvov, que vai ser um representante da Duma, que vai pegar primeiro o poder, mas ele vai ficar, ele vai ficar muito pouco no poder. Ele vai ter como base para o seu governo a burguesia, tá? E ele não vai atender os interesses da maioria da população que queria sair da Primeira Guerra Mundial. Ele acaba continuando na Primeira Guerra Mundial. Ele acaba abdicando do cargo de líder da Rússia e quem acaba assumindo dentro da Rússia vai ser Alexander Kerensky. Alexander Kerensky, ele vai passar por uma série de problemas, ele vai continuar na Primeira Guerra Mundial, uma série de manifestações em Petrogrado. Essas manifestações vão ser reprimidas duramente por Alexander Kerensky e essas
manifestações vão acabar gerando um problema muito sério dentro da Rússia, né? E em função disso, que essa vai ser a primeira parte da Revolução Russa, chamada Revolução de Fevereiro, a gente vai ter uma separação entre os grupos dentro da Rússia. Tá? Entre os grupos que se diziam socialistas. A gente vai ter dois grupos principais, os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques eram mais uma elite, era uma minoria que não queriam grandes transformações sociais, né? Como toda elite. Se a elite é porque ela está bem, né? Ela tem uma vida legal. E os bolcheviques que queriam transformações radicais, porque era uma camada mais baixa, eles queriam mudanças, eles queriam transformações dentro da Rússia. Beleza? Aí depois, na próxima aula, a gente vai ver segunda parte da Revolução Russa, a partir da Revolução de Outubro. Beijo para vocês.